Olá, queridos amigos internautas, vamos contar para vocês a história de uma dupla, que era representada por 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, ou uma família de 9 irmãos. Falaremos da dupla Jacó e Jacozinho. Tudo começou com o violeiro Gabriel Jacó, nascido no Paraná, que veio morar na cidade de Assis, São Paulo. Gabriel, casado com Dona Maria Joana, tiveram 9 filhos, todos nascidos em Assis. São eles: José, João, Antônio, Benedito, Sebastião, Amado, Aparecida, Pedro e Inês. Inspirados no pai, iniciou a dupla Jacó e Jacozinho, formada pelos irmãos Benedito como Jacó e Amado como Jacozinho. Em 1962 a dupla grava um disco de 78 rotação, contendo as músicas Papai Me Disse e Castigo de Fazendeiro. Mas em 1964, Jacó e Jacozinho voltam a gravar outro disco com as músicas Nora Perversa e Saudade Também Tem Hora. 78 rotação. A dupla Jacó e Jacozinho iniciou a carreira nas rádios de Sorocaba, pois principalmente a Rádio Cacique AM mantinha os programas sertanejos para os iniciantes. E no mesmo ano de 1964, a dupla Jacó e Jacozinho teve a primeira mudança de integrante. O Benedito sai da dupla e o Antônio assume o seu lugar. Aí eles gravam o primeiro LP contendo os sucessos Menina Moça, Quem Sabe Sabe e A Capa do Viajante. Jacó e Jacozinho tinham uma tonalidade e afinação invejável. O agudo do Amado combinava perfeitamente com o timbre meio rouco do Antônio. E isso fez com que a dupla chegasse a um nível muito elevado dentro do universo sertanejo. Suas letras eram todas raízes caipira e continham histórias reais. Já em 1966, eles gravam mais um disco contendo os sucessos Vivo Lari Larai, Chico Mulato, O Jogador de Baralho e Perereca. Então, ainda em 1966, Jacó e Jacozinho gravam o LP A Viola Tá Tinindo, com os sucessos Pai de 12 Filhos, Galo Carijó e Burro Empacado. Também em 1967, vem o LP com os sucessos Florzinha do Campo, Ladrão de Terra, A Mulher e a Viola, A Chave do Apartamento e A Viola do Zé. É interessante perceber que quase todas as músicas gravadas por Jacó e Jacozinho também eram gravadas por Tião Carreiro e Pardinho, devido serem composições dos mesmos autores. Entre eles Moacir dos Santos e Lourival dos Santos. No ano de 1968, a dupla Jacó e Jacozinho gravam mais um disco com os sucessos É Fogo, Pagode dos 3, 6 Réis e Não Estou Fazendo Nada. No mesmo ano de 1968, sai mais um disco, chamado Preto e Branco, e com os sucessos Canção do Soldado, Preto e Branco, Rainha do Paraná e Peão da Cidade. Dentro desse mesmo ano tem o lançamento de mais um disco, com os sucessos Violinha Barulhenta, Pai João, Meu Recanto e O Mundo é das Mulheres. Chegando 1969, lançam o disco com as músicas Cavalo Enxuto, Os Filhos da Bahia, João Bobo e Chuva de Arroz. No mesmo ano de 1969, Jacó e Jacozinho gravam outro disco, contendo as músicas Jacarana, Vira Vira e Conversando é que se entende. E continham algumas piadas também nesse disco. Você deve estar se perguntando, por que tantas gravações no mesmo ano? É que Jacó e Jacozinho, junto com Tião Carreiro e Pardinho, eram campeões de vendagem de discos da gravadora Continental, na década de 60 e 70. Portanto, a gravadora dobrava o repertório de gravação ou fazia regravações. Chegando a 1970, Jacó e Jacozinho gravam um LP contendo as músicas Mãezinha Querida, Tempo de Criança e Companheiro do Ferreirinha. Ainda em 1970, sai o disco com os sucessos Cidade de Assis, Sonhos Perdidos e O Ladrão e o Japonês. Segundo informações, nesse período, o Amado adoeceu com a doença do barbeiro. Então ele não participava mais de shows. Só fazia as gravações e produzia o próprio disco. Os shows eram feitos pelo Antônio e o irmão mais novo, o Pedro, sempre com o nome de Jacó e Jacozinho. Também em 1971, gravam um LP com os sucessos Minha Mãe é uma Santa, Terno Emprestado, Manchete de Jornal, Sem Você e O Azar do Ladrão. Em 1972, sai mais um disco. Os sucessos eram Amigo da Onça, O Patrão e o Camarada e Briga de Velhos.
Ainda em 1972, vem o disco com os grandes sucessos, Empreitada Perigosa, Terra Bruta, Pé Quente, Caboclinha, e Plante que o Governo Garante. Quando chegou 1973, eles gravaram mais um disco com as músicas, Gente de Minha Terra, Faz um Ano, Pare de Tomar a Pinga, e Boia Fria. Em 1974, sai o disco com os sucessos Cavalo Preto, Buscando a Felicidade, João de Barro, Boi de Carro, Mourão da Porteira, e O Menino da Porteira. Foi em 1975 que Jacó e Jacozinho fizeram uma coisa interessante. Criaram uma dupla de humor, usando os nomes de batismo, Amado e Antônio. Gravaram um disco, e foi sucesso grandioso. O maior grande sucesso desse disco era Pepino. Depois Cravo e Canela e Meu Xodó. E também saiu o disco normal de Jacó e Jacozinho com os sucessos Filho Pobre, Ninho de Cobra, Baile de Barraca, Fazenda Santa Luzia e O Caçador. Existem comentários que nesse período a dupla trapaceava. Combinava shows em 2 lugares na mesma noite e no mesmo horário. Só depois de muito tempo é que descobriam a trapaça. Jacó e Jacozinho participavam na Rádio Record em São Paulo, do programa Linha Sertaneja Classe A. E lá eles anunciavam os shows. Como não havia internet e os telefones eram restritos, o público não descobria as notícias em curto tempo. Muitos não gostavam disso, mas eu particularmente acho legal. A mesma dupla cantando em 2 cidades ao mesmo tempo. Acredito que talvez faziam uma dupla Antônio e Pedro num lugar, e Benedito e Amado em outro lugar. Nisso os irmãos Jacó estavam de parabéns. As vozes de todos eram idênticas. Não dava para diferenciar. Assim seguia a história da dupla. Em 1976, vem o disco com os sucessos Paranapanema, Amigo Lavrador e Tropa Saudosa. Em 1978, eles gravam um disco de Amado e Antônio, mas na verdade era Pedro e Antônio. O Amado não estava em condições de gravar, devido à saúde complicada. Em 1979, sai o primeiro disco de Jacó e Jacozinho, tendo Pedro como Jacozinho. Nele continham as músicas Mato Grosso de Norte a Sul, Tatu Malandro, Mas Quem Não É, e O Sol e a Lua. Aqui fazemos uma pausa, para falar de um assunto delicado. A morte repentina, do Antônio Jacó. Segundo alguns dizem, os irmãos Jacó eram todos gente boa. Mas entre eles, sempre tinha intrigas. E dizem que numa briga entre o Antônio com o Pedro, aconteceu um acidente, onde o Antônio escorregou na calçada e bateu a cabeça na guia. Foi socorrido, mas acabou falecendo. Alguns da família contam que houve a briga assim, mas só verbal. Acontece que em meio à discussão, o Antônio tropeçou e caiu. Mas o Pedro não teve nada a ver com a queda. Foi uma fatalidade. Assim a dupla Jacó e Jacozinho perde em 1981, o terceiro integrante da dupla, já que o Benedito falecera em 1975. Com a morte do Antônio, o Amado firma a dupla com o Pedro, para continuar a carreira, e gravam em 1982, o disco com as músicas Sete Irmãos, Lamento de um Carreiro, e O Mentiroso. Segundo algumas informações, depois de gravar com Pedro, o Amado Jacozinho gravou um disco com seu sobrinho, que talvez seja o mesmo que já apareceu com ele em programas de TV, e também chegou a gravar sozinho, fazendo as vozes primeira e segunda, e com o nome Jacó e Jacozinho. Mas não tivemos acesso a essas gravações. Devido às complicações de saúde, em 1992, Jacozinho para definitivamente de cantar, e seu irmão Pedro arranja um outro parceiro, e segue com o nome de Jacó e Jacozito. O Amado Jacozinho então muda de São Paulo capital, e vai morar no interior, cidade de Tatuí. O Pedro Jacó grava um disco com o parceiro em 1996, mas em 1999, grava com seu próprio filho Rafael, usando o nome de Jacó e Jacozito. Porém, em 2001, o Amado veio a falecer. Como era ele o dono da marca Jacó e Jacozinho, antes de morrer o Amado passou a patente para seu sobrinho Donizete, filho de sua irmã, Aparecida Jacob. Continuando a história, o Pedro Jacó continuou com seu filho Rafael até 2009, quando também veio a falecer, infelizmente. Hoje existe ainda a dupla Jacó e Jacozinho, por conta da patente cedida pelo Amado. Apesar de alguns familiares não concordarem, esse direito de uso do nome está reservado aos atuais donos da patente.
Também existem os dois filhos do Pedro Jacó, que ainda cantam, para levarem viva a memória do pai e dos tios. Concluindo o raciocínio, Jacó e Jacozinho se tornou uma dupla mística, muito misteriosa. Na realidade, esse nome artístico já não pertence só ao Antônio e Amado. Pertenceu a toda a família, e até outros fora da família. Se tornou uma lenda como o Zorro. Que o sucesso é das personagens, e não dos seus intérpretes. O Amado, Benedito, Antônio e Pedro foram apenas como atores que interpretaram as personagens. Na minha opinião, os irmãos Jacob construíram uma história inédita, que não existe outra igual. Mas ficou bem interessante. Que bom que Jacó e Jacozinho continuam na ativa, mesmo após a morte dos protagonistas. Obrigado, amigos internautas, por assistir nosso vídeo. Deixe seu like aqui, se quiser, se inscreva no canal. Nós agradecemos. Tchau, até o próximo.